Olá, amigos. Essa é mais uma edição da Central de Notícias do Alto Tietê, um web jornal que reúne 4 portais jornalísticos aqui da região, né, Braz? Ok. O Braz 365, Repórter Café, Oi Diário e Jornal 7. Aqui nós fazemos a defesa intransigente dos interesses e necessidades das cidades do Alto Tietê. Saúde, educação, transporte, meio ambiente, todos os temas que afetam o dia a dia da população, nós tratamos aqui com seriedade e respeito à sua inteligência. Vamos juntos. E aquela promessa de um entreposto de alimentos que iria gerar 10 mil empregos em Itaquaquecetuba, como é que tá, hein? Como é que tá essa obra? Gente, eu vou resumir essa história, você deve se lembrar. Era uma obra que já foi anunciada há 2 anos, né, em Itaquaquecetuba, uma construção de um entreposto de alimentos à beira ali da rodovia Ayrton Senna para beneficiar cerca de 5 mil produtores e gerar 10 mil empregos diretos e indiretos. E a área construída seria de aproximadamente 300 mil metros quadrados. Bom, segundo o projeto inicial dessa empresa, a infraestrutura ainda contaria com galpões para comercialização de produtos alimentícios, um investimento de cerca de 800 milhões de reais. Braz, esse projeto foi anunciado há 2 anos. Essa obra, né, depois de iniciada, aí, esse entreposto de alimentos começaria a funcionar depois de 4 anos, mas nós estamos aí em 2026 e nada até agora. Você sabe como é que está essa história? Café, nós estamos dando uma verificada nessa situação, e até porque esse quilômetro 41,5 da Ayrton Senna é onde ficou o famoso aterro da Pajuana, você deve se lembrar aí de tempos passados, que deu muita confusão, etc. O anúncio espetacular, como você acabou de explicar para nós aí, até 10 mil empregos, que todo mundo precisa, e a obra começaria em seguida, após o anúncio. Vai completar agora 2 anos da promessa, não tem nada de obra acontecendo lá no KM 41,5 da Ayrton Senna. Queremos saber do prefeito Eduardo Boigues, nós queremos saber do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima. Precisamos saber também da senhora Juliana Cardoso, que é a secretária executiva de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. O que aconteceu com esse projeto? Está parada na Secretaria de Meio Ambiente. Ok, então informe para nós quanto tempo esse projeto chegou lá, o que está sendo feito para que ele seja destravado. O que não podemos aceitar mais aqui no Alto Tietê é falsa promessa, é promessa fake. Faz um anúncio enorme, coloca nos jornais, coloca na imprensa, como se a situação já estivesse sendo implementada e depois nada acontece. Então fica aqui, olha, vai completar 2 anos do aniversário do anúncio desse projeto, muito importante para o Alto Tietê. Nós defendemos que ele seja implementado, só que não pode ficar por isso mesmo. Então, a partir de agora, esse jornal aqui, que representa 4 portais de notícias, vai fazer essa cobrança aí semanal de como é que anda esse projeto. Projeto fake, não mais aqui no Alto Tietê, Caro Café. Isso aí, estamos acompanhando e vamos cobrar. Vem com a gente. A gente continua acompanhando a situação das estações da CPTM, principalmente aqui na região do Alto Tietê. E até na nossa edição passada, né, Braz, nós mostramos a estação de Aracaré, os problemas que tem por lá, cobramos a CPTM e a Trivia. A Trivia é a nova empresa que está fazendo a operação, a parte privatizada, né, das linhas 11, 12 e 13 aqui na região do Alto Tietê. E até agora não obtivemos resposta sobre essas questões levantadas na estação de Aracaré. Problema de acessibilidade, a distância muito grande entre o trem e a plataforma, o que pode causar acidentes e acidentes graves, né, Braz? Dentre outras questões que nós levantamos ali, uma obra de reforma que começaram ali um canteiro de obras há cerca de 2 anos, né? Montaram o canteiro, fingiram que estava começando a obra e abandonaram a estação lá, a Deus dará. Enfim, cobramos essas informações da CPTM e da Trivia e até agora nada. Braz, como é que fica a situação? Fica que nós vamos continuar cobrando, porque assumimos um compromisso aqui com o nosso público que não tem mais essa história de o Alto Tietê ficar para trás, ficar só com promessa e com enrolação. E olha só, e não vamos ficar só na estação do Aracaré, que fica lá na linha 12, Café e Nosso Público. Nós vamos agora falar um pouquinho da linha 11. O combinado aqui foi tratar de estação por estação, porque a promessa do governador Tarcísio, quando ele privatizou para a Trivia 3, era que o investimento seria de mais de 14 bilhões para modernizar a 11, a 12 e a 13. Linhas que interessam a nós aqui do Alto Tietê. Então, assim, primeiro que já tem essa dívida da Trivia e da CPTM em relação a informações da estação do Aracaré. Agora nós falamos e temos imagens aí da estação nova que foi prometida, Caro Café, Caro Público, há pouco mais de 1 ano atrás. Eu tive a oportunidade de cobrir esse evento lá com o prefeito Ricardo Nunes. O vice-governador, né? O vice-governador, exatamente, é o Felício Ramute, que estava substituindo o Tarcísio de Freitas. E o prefeito Ricardo Nunes também. Por quê? É a história da nova estação Lajeado. A nova estação Lajeado está projetada para ser construída entre a estação Guaianazes, que é a última estação da zona leste de São Paulo, e a estação Antônio Janete Neto, que fica em Ferraz. A distância entre a estação Janete e a estação Guaianazes é de 4 quilômetros. Então o objetivo é que seja construída uma estação no meio das duas, para facilitar a vida de quem é da Zona Leste e também de quem mora ali na região da Vila Jamil, na cidade de Ferraz.
olha só, já se passou mais de um ano e não temos informação nenhuma. Nós perguntamos primeiro para a Trívia sobre Aracaré. Perguntamos depois para a CPTM em relação a Lajeado. Ainda não temos nenhuma informação. É bom que esse pessoal pense bem, porque a gente não vai ficar perguntando, esquecendo da história. Nós vamos fazer matéria de estação por estação, os 14 bilhões. Tem que aparecer a qualidade do transporte aqui das linhas 11, 12 e 13 tem que melhorar. Então anota aí, pessoal da CPTM e da Trívia. Aracaré e Lajeado, vocês estão devendo informações para os seus usuários, os seus clientes aqui no Alto Tietê e também na Zona Leste. Continuamos cobrando café. Afinal, quem pega esses trens, quem usa esses trens, os usuários pagam o mesmo valor de quem anda na capital em linhas maiores, ou seja, se o preço, já falei isso antes, né? Se o valor é o mesmo, a qualidade do serviço tem que ser a mesma. Vamos acompanhar. O assunto agora é saúde. Nós vamos conversar aqui sobre uma reunião importante que foi realizada no último dia 25 pelo Condemate Mais. Nesta reunião, os prefeitos do consórcio trataram sobre a regionalização do CROSS, que é uma central de vagas que libera locais para as pessoas serem internadas. O nome bonitinho, o nome certo do CROSS é o Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, mas nada mais é do que uma central que indica onde os pacientes podem ser internados na rede pública numa região. Esse é o ponto, Café. E olha só, a questão é que os prefeitos mais uma vez conversaram sobre de qual maneira eles vão conseguir convencer a Secretaria Estadual de Saúde a regionalizar esse CROSS. O que é regionalizar o CROSS? É que o paciente que é de Ferraz, de Itaquá, de Mogi, de Suzano, não seja forçado a ser transferido para, Presidente Prudente, para Araraquara, ele tem que viajar 4, 5, 6 horas doente em um transporte que às vezes não é bom para conseguir atendimento. Café, e esse assunto não é de agora, ele já é bastante antigo. Esse pedido já foi feito várias vezes, Braz, não só por políticos aqui da região, mas vamos citar os políticos. A gente tem prefeitos, secretários de saúde aqui do Alto Tietê fazendo essa solicitação, até porque não faz sentido nenhum. Se você tem equipamentos públicos de qualidade, o Hospital Luzia de Pinho Melo é fantástico, que fica em Mogi das Cruzes, o Hospital Santa Marcelina também, Itaquaquecetuba, tem uma infraestrutura muito boa. Não faz sentido nenhum um paciente aqui da região, quando precisa de uma vaga, ter que ir para uma cidade a 1, 2, 3 horas de distância de viagem, às vezes até mais, né, Brás? Quando você tem pacientes de outros lugares sendo também que vivem a 2, 3 horas de distância, sendo atendidos aqui na nossa região. Parece simples, né, a gente entender essa conta, parece fácil que a gente possa fazer essa organização, afinal, puxa vida, é só enviar as pessoas de uma região para os hospitais dessa região e vice-versa. Mas a impressão que dá é que as secretarias de saúde, o governo do estado, a Secretaria Estadual de Saúde, parece que tem momentos que não se conversam, Braz. Sim, tem 2 pontos importantíssimos aí, Café. O primeiro é que na posse do atual presidente do Condemate, o Dr. Camargo, lá de Arujá, o governador Tarcísio de Freitas esteve presente e disse o seguinte: olha, a região, para ela reivindicar essa regionalização da regulação de vagas, ela primeiro precisa ter todos os serviços à disposição. Então, essa é uma questão que ainda precisa ficar esclarecida pelo pessoal do Condemate e pelos secretários municipais de saúde. Porque será que o governador blefou ou realmente a região ainda não tem todos os serviços necessários? Porque aí fica a coisa, eu vou fechar a região aqui só para nós, só que tem serviço que não tem aqui, eu tenho que mandar para fora. Aí fica uma situação complicada. Então, é um ponto que o Condemate, as secretarias municipais de saúde precisam esclarecer para nós aqui, os candidatos a deputado, temos eleição agora, os deputados que já estão eleitos precisam se mobilizar de uma maneira mais intensa, porque não pode continuar a gente aqui cobrando, e as coisas não acontecerem e as pessoas tendo que ficar esperando o CROSS resolver para onde é que vai levar alguém que precisa ser operado com urgência. Vai ter uma vaga só lá em São José do Rio Preto, daqui a 6 horas você vai conseguir chegar lá. Isso não pode continuar acontecendo. Então, é uma bandeira aqui do consórcio de portais. Nós vamos cobrar a quem que tiver de cobrar para que essa situação seja resolvida o quanto antes. Chega dessa enrolação, dessa informação da Secretaria Estadual de Saúde em relação ao CROSS. O CROSS precisa ser realizado aqui no Alto Tietê. O que o Alto Tietê precisa fazer para conseguir isso? Nós vamos investigar e vamos levar essa informação aqui para vocês. Essa é a chamada regulação entre os equipamentos de saúde. Sabe, Brasil, eu já ouvi falar de casos de pessoas que ficavam numa UPA esperando 2, 3, 4 dias por uma vaga num hospital. Isso não pode acontecer de maneira alguma. Com saúde não se brinca. A gente segue acompanhando e vamos cobrar. E vamos aqui com mais uma reportagem especial no Jornal Central de Notícias do Alto Tietê. Reportagem sobre o mês do meio ambiente, mês de junho. Nós fizemos aí diversas cobranças, Café e nosso público, junto à Sabesp, que tem prometido aí milhões, bilhões de investimentos na região do Alto Tietê e pelo estado de São Paulo afora. Nós estamos perguntando à Sabesp, cidade por cidade aqui do Alto Tietê, do Condemate, sobre os investimentos que ela está fazendo. E eu vou destacar aqui sobre o que a Sabesp diz que está fazendo na cidade de Suzano. Olha só,
São quase 300 milhões em investimentos para ampliar a coleta e o tratamento de esgoto e também para ampliar a rede de abastecimento de água. Por incrível que pareça, ainda temos regiões de Suzano que depende de caixa d'água, depende de caminhões-pipa, e a promessa é que nos próximos anos, com esses investimentos, a situação seja resolvida e todo mundo tenha acesso à água aí da torneira e o tratamento de esgoto chegue a 100%. Café, fale para nós um pouquinho aí sobre as informações transmitidas pela assessoria da Sabesp no que se refere a Itaquá. Olha, Itaquaquecetuba, a Sabesp passou para a gente a informação de que os investimentos ali, Braz, beiram cerca quase de R$1 bilhão, tá? São 997 milhões, contemplando a implantação de mais de 300 quilômetros de tubulações e 20 estações elevatórias de esgoto. Isso tudo com uma previsão para conclusão ao longo desse ano, ao longo de 2026, tá? Na área do abastecimento de água, as obras em andamento de cerca de metade, R$531 milhões, para implantar 2.500 metros de tubulações e regularizar 870 residências. A Sabesp deixou claro que o impacto ambiental dessas obras aí vem para reduzir primeiro as perdas de água e também melhorar a despoluição, né, dos córregos locais. Então tem o Mandi, o Água Branca, o Três Pontes, Jaguari, Amparo, todos eles desaguam no Rio Tietê, melhorando a qualidade do próprio Rio Tietê. Exatamente. Olha só, nos próximos dias, nos próximos jornais, Café Nosso Público, nós vamos destacar as informações da Sabesp referente a outras cidades aqui do Condemate Mais. E você pode conferir nos portais que fazem parte dos consórcios as informações mais detalhadas. É o Braz 365, Repórter Café, Oi Diário e também Jornal 7. Mas nem tudo são informações dessa história, Café. Olha só, para fechar essa reportagem especial aqui, falando do mês do meio ambiente, o Condemate Mais está nos devendo algumas informações sobre a questão aí. Se recorda, a gente falou aqui sobre caminhões compactadores, investimentos que estão sendo feitos lá na pista de bicicleta do Rio Pinheiros. A gente perguntou para o Condemate se alguns investimentos estão vindo para cá, não tivemos resposta ainda. Nós perguntamos para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Altietê, que é presidida pelo Rodolfo Marcondes, que é o prefeito de Salesópolis. Sim. Muitas coisas relacionadas a esse tema. Até agora, nenhuma resposta. Para completar, nós perguntamos na última semana para a senhora Natália Rezende. Você sabe quem é a Natália Rezende? A supersecretária. A supersecretária da Tarcísio de Freitas. Nós perguntamos sobre como é que serão feitos aí, o quanto dos 23 bilhões que ela anunciou há cerca de 15 dias para limpar o Tietê e para limpar o rio lá da cidade de São Paulo, Rio Pinheiros, quanto vai vir para a região? Ela também não respondeu. Então, olha, está faltando transparência em menor grau do Condemate, falta muita transparência para o senhor Rodolfo Marcondes, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Altietê, está faltando transparência para a senhora Natália Rezende e para o governo do estado por extensão. Nós vamos continuar cobrando. Meio ambiente não é só anúncio, não é só promessa, não é só número, não é só confusão com esse jogo de palavras, com esse jogo de número. Tem que mostrar serviço na ponta, está faltando informação, a gente vai continuar cobrando. A reportagem agora aqui no Central de Notícias do Altietê é sobre o Hospital Federal de Suzano, obra que foi anunciada em 2010. Estamos em 2026, são 16 anos, hein? 4 Copas do Mundo. 4 Copas do Mundo. Olha só, e nessas últimas semanas, Café Nosso Público, a gente tem cobrado e a Prefeitura de Suzano e o Ministério da Saúde, por quê? Faltam 6 milhões e 700 mil reais para a obra ser concluída. Depois ainda tem instalação dos equipamentos e tem que se contratar uma organização social para fazer a gestão do hospital. Mas são outras etapas. O que é fundamental agora é terminar a obra. Aliás, a Prefeitura está sendo obrigada a prorrogar o contrato por mais um ano, porque essa verba de 6 milhões e 700 mil reais não está sendo liberada. E nós procuramos nos últimos 10 dias, 2 vezes, o Ministério da Saúde, comandado pelo senhor Alexandre Padilha, que é parceiro político do presidente Lula, e a gente não obteve resposta ainda. O que está acontecendo por aí, Padilha? Falta só 6 milhões e 700 mil reais para se terminar a obra de um hospital importantíssimo para a região aqui do Altietê. Aliás, falamos agora há pouco sobre sobre regulação de vagas. Esse hospital vai ser decisivo para que a região consiga, então, ter aí a regulação de vagas por aqui. Então, a cobrança que nós estamos fazendo aqui é essa. O prefeito Pedro Ige afirmou para a reportagem que está cobrando sim. É necessário aí, Café e Nosso Público, que os deputados que estão com mandato lá em Brasília, os candidatos a deputado federal, se mobilizem, independente do partido, se é PL, se é PT. Essa é uma pauta regional, essa é uma pauta que os deputados têm que lutar. É saúde, cara. É inacreditável que a gente tem verificado aí. A gente pode até destacar aqui rapidamente algumas imagens, Café. Deputados fazendo vistoria nos últimos meses no hospital só para posar, fazer foto para a campanha eleitoral desse ano. Nenhuma preocupação em terminar a obra do hospital. Então tá aqui, olha só. Nós vamos reforçar nessas próximas semanas essa cobrança. Cobramos a prefeitura, cobramos o senhor Alexandre Padilha, vamos continuar cobrando deputados, pré-candidatos a deputados. Não dá para fugir de uma pauta tão importante quanto essa e nós vamos cobrá-los intensamente. E em Mogi das Cruzes, em 2 dias, em 2 noites seguidas, 2 pessoas em situação de rua, Braz, morreram. Ainda não está esclarecido, né, se essas mortes tiveram a ver
com o frio, mas muito provavelmente sim, porque eram pessoas aí com a saúde debilitada. Uma delas tinha envolvimento com drogas, outra tinha envolvimento com álcool. Eram duas pessoas já acompanhadas pela Secretaria de Assistência Social de Mogi das Cruzes, pessoas que recusavam o serviço de acolhimento, de abrigo, e que infelizmente, por conta das baixas temperaturas aí nos últimos dias, faleceram em Mogi. Isso virou pauta nacional, né, Braz? Não tem como. Isso é inadmissível, né? Um município aí com um orçamento já projetado para o ano que vem de 3 bilhões e 300 mil, né? 3 bilhões e 300 milhões. É um orçamento gigantesco aqui para a região do Tietê e para a Grande São Paulo. Café. Sim, isso acontecer no município que tem serviços de acolhimento, que tem os seus serviços aí, faz a sua busca ativa, mas a gente entende que agora a prefeita Mara Bertolli, inclusive, já deu entrevistas, disse que vai tentar uma alteração no protocolo, inclusive vai buscar medidas jurídicas, Braz, porque existe uma questão. A pessoa em situação de rua, quando o serviço de acolhimento chega, faz a abordagem, se essa pessoa se nega a ir até um abrigo, as equipes não podem levar aquela pessoa de forma compulsória, não pode obrigar a pessoa a ir para lá. Então parece que a prefeita já está discutindo aí com o seu departamento jurídico para alterar, para fazer algum decreto, algum mecanismo jurídico, enfim, e quando as temperaturas estiverem abaixo de 10 graus, que as pessoas mais sensíveis, que as pessoas mais debilitadas possam sim ser levadas de forma compulsória até um abrigo. Essa mudança de protocolo, Braz, seria a solução? É essencial, né, Café? Duas coisas importantes aí. Primeiro, a sensibilidade da prefeita Mara Bertaioli, que não vai deixar certamente isso passar batido. Não pode ocorrer numa cidade que tem um orçamento, como você falou, e para o ano que vem previsto em 3 bilhões e 300 milhões, duas pessoas morrerem no centro com suspeita de ser consequência das noites frias. É necessário, então, que se junte aí Ministério Público, Judiciário, a Câmara Municipal, os especialistas da Prefeitura para encontrar esse mecanismo, essa ferramenta com que a pessoa possa ser levada para algum local, mesmo que ela não queira, porque ela está colocando em risco a própria vida. Então, esse é um ponto fundamental que é necessário que seja alterado. O fato é, não é possível que uma cidade que tem orçamento de Mogi das Cruzes, um dos maiores do Brasil, ocorra esse tipo de situação. Mudança no protocolo, a gente vai acompanhar esse assunto aqui, nós vamos destacar para você como é que a Prefeitura vai fazer, até porque se a Prefeitura de Mogi fizer e for algo realmente que vai funcionar, outros municípios também vão poder usar como modelo e vamos evitar notícias tão tristes quanto essas, né, Café? Pessoas sofridas, que em situação de rua, com problemas na família, eventualmente com problemas emocionais e aí acabam morrendo porque estavam largadas no meio da rua, situação que não pode ocorrer em Mogi e cidade nenhuma. Bom, a gente termina aqui mais essa edição, né, da Central de Notícias do Alto Tietê, um webjornal formado pela parceria, pelo consórcio de 4 portais jornalísticos, o Braz 365, Repórter Café, Oi Diário e também Jornal 7. É isso, você pode conferir todas as informações de mais essa edição do jornal nos portais que o Café acabou de citar, nas redes sociais de cada um desses portais, e você pode contribuir com o nosso trabalho também. Encaminhe sua denúncia, sua reclamação, porque fazemos aqui jornalismo sério com respeito à sua inteligência. Vamos em frente.